Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, né? Mas nesse vídeo falar sobre ciclos temporais. Eu já falei anteriormente, né? Mas colocar algumas matérias aqui para a gente entender melhor como funciona tudo isso. Estou com alguns links aqui, né? De algumas matérias, só apenas dois. Já abri aqui. Então, um é reveladoras fotografias de uma festa Illuminati dos Rothschilds, né, de 72. E aqui, um mais curioso, Mel Gibson, Hollywood é a Dream, né, um berço de parasitas, algo assim do tipo, não sei bem a tradução. Uma festa de sangue de crianças. Então aqui não acabou não traduzindo, né, usei aqui o tradutor. Então, supostamente, né, o Mel Gibson teria falado a respeito, né, do que é Hollywood, né. Eu vou ler isso aqui para vocês, né? Então, o que ele fala aqui é muito comprometedor, né? Eu fiz outras pesquisas tentando achar a fonte, né? Onde que ele disse, né? Falou com o programa, mas cadê os vídeos, né? Então, eu acho que pode ser falso, né? Ele pode não ter dito isso. Então, alguém talvez esteja usando, né? Feito essa, digamos, uma espécie de fake news, né? Mas o que está dito aqui nesse corpo é verdade, né? De acordo com o que tem estudado tudo, né? Bate, né? Com outras pesquisas, e que esses caras, esses artistas, sabem muito bem o que rola. Então, volta e meia, um ou outro fala alguma coisa, não de cunho tão comprometedor como está aqui, né? Como estão ali nessas declarações. Então, se for verdade, né? Que seja, né? Que vai surgir mais material a respeito disso, né? Mais fontes, né? E bom, ou ele falaria um pouco mais, ou ele seria calado, né? Então, né? Depois eu vou ler isso aqui para vocês. E outra coisa que eu queria estar compartilhando é um livro que eu estou lendo no momento, né? O nome do livro é esse aqui, ó. Relatos sobre a existência dos anjos da guarda, de Pierre Jovanovic. Então, bom, um livro que eu comprei, né, tava ali na livraria procurando um livro sobre OVNIs, né, sem fazer, eu falei, vamos ver se tem aquele livro lá. E vi esse. Eu falei, opa, anjos da guarda, né? Algo que eu estava querendo dar uma pesquisa a respeito também, sobre relatos, né, de pessoas que tiveram ali encontros, casos, né? Só que não para ver com o olhar, por exemplo, de religiosidade, né, de catolicismo, por exemplo, né, essa coisa de anjo, mas com um olhar científico, né, porque que anjo, nada, né, são seres, né, seres, e muitos são ETs, né, que vêm, são seres ETs, pode ser tanto da nossa dimensão, ou pode ser dimensionais, né, que para o humano, opa, é um anjo, né. Então, eu tenho algumas passagens aqui, eu fiz algumas marcações, né? Cheio de orelha. Tem pessoas que odeiam orelha no livro. Não tá dando pra ver aí, mas tá cheio de orelhinha. São as marcações que eu faço para poder, né? Os pontos mais importantes. Então eu vou estar lendo alguns aqui, né? E comentando sobre os ciclos, né? Ciclos de temporais, ciclos de tempo, né? Que essa Matrix, ela nos visa a nos prender a um curto espaço de tempo, né, como se toda a realidade se resumisse apenas no hoje, no que se passa hoje, né, na história do hoje, não agora que a gente fala, né, que de ficar no agora, mas essa coisa controlada pela Matrix, né, ela cria toda uma história de como que é a vida e tal, e restringe, você não sabe informação, né, o que aconteceu há tantos anos atrás. Muitas pessoas acreditam que o mundo surgiu, os religiosos, né, há 4.000 anos, né? Que a Bíblia, eu acho que é 2.000 anos, né? E o mundo surgiu há 4.000, né? Algo assim, né? Há um espaço de tempo assim, né? Os religiosos, eles que de acordo com a Bíblia ali. Então, assim, nós somos fechados. Então, os que vão mais longe, né? Entra na questão de Atlântida, Lemúria, né? Que teria sido o começo, né? Mas ainda é curto, né? E a gente tem pouquíssima informação sobre isso, né? Só que a Matrix, ela restringe mais ainda isso, né? Por exemplo, vamos pegar eleições, né? Que as pessoas que estão mais presas nessa questão,
Um corrupto, ele faz um monte de coisa, né? Vira notícia, né? A gente sabe que o cara não presta, tal, né? Aí 4 ou 2 anos depois, as pessoas vão e elegem, né? Então as pessoas estão presas num ciclo de tempo de menos de 2 anos, né? Então elas têm pouca bagagem, digamos, intelectual, né? Não tem, e isso é sim uma espécie de prisão, né? A sua realidade fica reduzida ao que você, às coisas que, né, o meio te coloca, né? Você não consegue ir além daquela barreira temporal, né? Para você, o que aconteceu há 50 anos atrás é mentira, não importa, não tem como verificar, né? Então assim, as pessoas já vão por esse lado. Ah, não importa, não tem como ver, não tem como saber se é verdade ou não, né? Então as pessoas não vão além daquele limite, né? Porque elas querem ficar dentro da cerquinha que é mais segura, é o conhecido, né? Então assim elas ficam presas, né? A mente fica presa, né? Então com as pessoas dentro dessa cerquinha temporal, a manipulação rola solta, né? E ali se coloca a realidade que se quiser, né? Dentro da realidade de granja mesmo, né? Então nós temos que ampliar esses ciclos temporais, né? O máximo que possível, né? O tempo ele é infinito, então não vai, não chega um momento que acabou, fala, acabou aqui, deu game over, né? E com o tempo que teve o start, o início, não tem, é um eterno, é eterno. Então imagina o que já aconteceu, né? A gente não precisa estar se estressando, né, digamos, com essa questão, né? Mas eu mesmo acredito que na Terra nós tivemos vários ciclos como esse. A gente tem hoje o que nos passa, que falam que nós temos ciclos de 26 mil anos. Então a cada 26 mil anos algo acontece que destrói tudo, né? Como se fosse um ciclo natural. Então assim como a gente tem um ano que tem as estações, que a gente marca através das estações, né? Então acontece coisas diferentes, né? Para os insetos que vivem poucos dias, né? Tem inseto que não vive nem um dia. Então, assim, esses insetos que vivem alguns dias, eles vão ter ciclos que vão ter de dia e noite, né? Que já vai ser um ciclo, né? Ciclo de escuridão, ciclos de luz, né? Para nós isso é muito comum, né? Um ano para nós também é muito comum, né? As estações, só que já não é comum ciclos mais longos, né? De 1020, por exemplo, de 26 mil anos, já não é comum. Mas para outras espécies, outras raças, digamos, aliens, né, para eles é comum, então eles sabem o que acontece na galáxia. Né, para nós não, para nós somos que nem um inseto que não vive nem um dia, ou menos, né, porque não vão chegar a 26 mil anos. Mas, e se você, por exemplo, um inseto que vive, digamos, 1 hora, né, e se ele nasce, por exemplo, ali 5h30, né, que digamos que o Sol vai se pôr às 6 horas, digamos, ele vai pegar uma mudança de era, né, para a era da escuridão, né? Só que para o inseto não vai ter essa preocupação de escuridão, né? Ele se adapta, né? Mas ele pega isso, né? Algum que nasce de madrugada, né? Que vai pegar a passagem da noite para o dia. Então nós é como se nós estivéssemos pegando, né? Citam, né? A gente vê alguns sinais. Então a gente tem que comparar o que sinais tem hoje que não tinha há 1000 anos, há 100 anos, né? Hoje a gente vê, por exemplo, um boom tecnológico, um sinal muito claro, né? Mas é ainda um sinal das massas, um sinal de que as pessoas estão fazendo. Mas algo na energia acontece para ter esse boom, né? A gente tem muito comentada a ressonância Schumann, que aumentou, né? De 7 ponto alguma coisa, 13, 14, mas ela está dando picos, né? Deu picos até 33, coisa que nunca tinha acontecido, né? Então a gente tem que reparar essas coisas, né? Tem uma explosão de mensagens espirituais. O que diz essas mensagens, né? E se você analisa, vê que realmente elas vai além do intelecto padrão comum. Então é um indicativo claro que há um aumento de luz, né? Potencializando ainda mais o intelecto, né? E nesse sentido de levar, de irmandade, de humanidade, né? Então é outro sinal claro de que algo está acontecendo, né? Então eu mesmo tenho que sim, a luz está aumentando e está provocando isso, né, nas pessoas, em todos os meios, né? Então, pode ser que de fato nós nascemos às 5h30 da manhã e vamos pegar essa mudança, né? Nós nascemos às 5h30, vamos morrer às 7 horas, né? Mas nós vamos pegar essa mudança de era. Quem dera. Eu acho que isso é algo muito interessante, algo legal, né? Imagina você nascer para viver das 11 às 2 horas. Você vai pegar sempre escuridão, né? Ou do meio-dia a 1, sempre
sempre luz. Não pega, não vai mudar, não acontece algo, né, que, nossa, você vê, você olha pro céu, vê o céu cheio de nave, as coisas mudando, sei lá, nem imagino, né? Então, mas não ignoremos isso, né, porque a gente de fato pode ter nascido no tempo que vai pegar uma mudança de ciclo que dura 26 mil anos, né? Além de ciclo de 26 mil anos, pode ter ciclos ainda maiores, de milhões de anos, né? Mas isso você vai sentir na alma, porque a alma, sim, ela viveu isso, né? E o espírito, então, né, nem se fala, né? Quanto que mais a bagagem que não tenha, né? Coisas que para ele, ciclo de 25 mil anos, 26 mil anos, é dia para noite, né? Algo comum, natural, né? Então a gente não se apega tanto aos dramas que vai se desenrolar ou que se desenrola. A gente simplesmente vive como uma... tá escurecendo o céu, você não tá nem aí, né? A noite é bonita, é bela, você aproveita a noite, não tá nem aí. E tá mudando a era agora, vai ter mais luz, você passa por isso naturalmente, né? Vai ser legal observar tudo isso do ponto de vista de humano? Sim, eu acho que o mais interessante é você estar, né, no personagem passando por tudo isso, porque se você tiver como espírito, vai ser só mais um dia pra noite. Então assim, o que eu quero deixar passar, né, através desse vídeo, é que existe isso, que a Matrix ela não é só física, mas ela é essa Matrix mental, a prisão, as grades, ela é temporal. Então quanto menos bagagem as pessoas puderem ter, quanto menos as pessoas puderem buscar, por exemplo, imaginar o futuro, né? Hoje, por exemplo, eu vejo filme de ficção científica, para mim tudo aquilo é real, né? A tecnologia que tem ali existe, né? E não foi inventada pelo escritor. Não, ou ele sabia, ou ele tem acesso a isso, né? A esse material que é vetado da humanidade, né? Só a elite, aquele topo lá que tem acesso à informação, eles têm acesso e falam, opa, agora vamos jogar um pouquinho disso aqui para massas, né? Aí vai lá e faz um filme, né? Ou se permite alguma coisa. Ou a pessoa ela pode estar canalizando, de fato, né? Ela canaliza a informação e passa aquilo através do filme. Eu acredito que, não, ela tem acesso sim à informação, ela sabe muito bem o que está acontecendo. Não tudo, né? Eles têm uma ideia e vai e consegue passar aquilo através da arte. De uma certa forma aquilo é permitido, né? Mesmo pelos caras da Matrix, talvez uma espécie de experimento. Então assim, se você vê, você vai ver muita coisa nos filmes de hoje, né? De ficção, que já essas pessoas que divulgam, né? Que são contratados, contam, né? Ou que já tinha livros antigos, já estava ali relatado, né? Ou seja, são coisas conhecidas de ciclos anteriores e para quem já está além da barreira da Terra, né, que já tem contato com outras raças. Então, é uma forma de colocar um pouquinho para as massas, né, talvez se distrair um pouquinho ou para cutucar, faz parte da experiência. Então, esse livro faz parte, né, desse ciclo de você, como foi lançado ali em 93, então já faz aí uns 20 anos, então poucas pessoas já que, né, guarda, né, esse tempo. A maioria das pessoas estão ali num espaço bem reduzido, né, de um ano. Opa, qual é a novela nova que vai começar? Né, o ciclo acabou e a outra novela que começa é igualzinha, mas a pessoa vai assistir, né, para ver como as pessoas estão reduzidas naquilo. O campeonato de futebol, o futebol é a mesma coisa, é a mesma coisa, não muda nada, mas todo domingo a pessoa está lá, um ciclo de uma semana, né? Quando você começa a pesquisar tudo, você não consegue mais, aquilo é muito pouco para você, né? Você não se contenta mais, não cabe mais, não é que não cabe, aqui tudo tá aí, né? Vai para lixeira, né? Você se preocupa, a sua mente tá em outras coisas, né? Então eu vou começar a ler, eu vou passar aqui primeiro, depois eu leio aqui alguns relatos aqui, né? Que estão ligados à ufologia, bem claro, bem nítido, né? E tem o relato de Fátima, que é bem claro que era um fenômeno ufológico, mas eu não sei se talvez eu faça isso em outro vídeo, né? Para isso não ficar muito longo. Ou eu coloco nesse também. Vamos falar aqui, né? Eu vou ler aqui e ir comentando. Reveladoras fotografias de uma festa Illuminati dos Rothschilds em 72. Não, vamos ler do Mel Gibson primeiro. Então, não sei se ele disse mesmo. Eu tenho uma certa descrença que ele disse tudo isso, né? É pouquinha coisa, vamos ler aqui rapidinho, né? Mas isso de fato acontece. Então, se ele disse, opa, seja, né? Porque realmente a gente já está no tempo que a sujeira ela
Meu, se você vive no meio desse, a consciência começa a bater, principalmente quando a pessoa chega a uma certa idade, né? Porque a gente que acompanha isso, a gente já vê que muitas pessoas morrem dos artistas, né? Se suicidam, né? São suicidados, né? Morrem de overdose. Eu acho que a coisa mais fácil que você tem é queima de arquivo, né? Você programa esses. Tem o MK Ultra, né? Que programa esses artistas, programa os artistas, os cantores, né? E, bom, eu não vou entrar muito, senão vai prolongar isso, né? Mas se esse ator ele começa a sair fora da programação, ele começa a despertar, então eles vão lá e faz a queima de arquivo, né? Principalmente acontece muito com artistas, né? Cantores da música dos pops, principalmente o pop, né? Que é muito usado, que, nossa, aquilo prende as massas, né? Então se tal artista começa a despertar, eles tentam reprogramar, se não dá jeito eles vão lá e queimam o artista. Como a maioria deles usa droga, né, para programar, então eles ficam viciados em drogas, então você vai lá e fala, ó, bota a arma na cara da pessoa ou enfia a droga na boca dela, a pessoa vai e morre de overdose. Fala, morreu de overdose, ninguém vai investigar, né, não tem investigação. E os meios de investigação tá no grupo do topinho da pirâmide, né? Hoje acredita-se que tá havendo uma briga, uma mudança de poder. A gente não sabe qual que tá assumindo, né, se está assumindo para realmente fazer as mudanças, mas a gente está vendo muita coisa acontecendo. E se a luz está vindo, ela está vindo para dissolver esse topinho. Então a gente vai ver muita coisa desmoronando. Então deixa eu ler aqui. Os estúdios de Hollywood estão mergulhados no sangue de crianças inocentes, de acordo com Mel Gibson, que afirma que o consumo de sangue de bebê é tão popular em Hollywood que basicamente funciona como uma moeda própria, né? Então aqui algo bem bem seria grave, né? Que é uma espécie de moeda. Aqui deixa eu falar uma coisa que eu sempre suspeitei, né? Que eu já falei em vídeos anteriores. Não falei assim diretamente, mas já tem filme já falando disso, então eu acho que não tem nada de mais falar. Por que se pede tanto para doar sangue, né? No vídeo anterior, que eu falei que eu acredito que todos os prédios públicos, não, nem todos, mas principalmente os hospitais grandes, né? Tem no subsolo ligações, né, túneis subterrâneos que liga o mundo todo, né? Então esses meios de transporte que a elite, o topo mesmo, né, eles vão utilizar para ir ao mundo todo. Então são túneis imensos que podem ter tanto OVNIs ou trens de alta velocidade, né, que eles vão a milhares de quilômetros por hora, né? E isso também tem em filmes, né, também saiu em filmes. E contatados de pessoas que é do grupo que fala, né, tipo Corey Good também, acho que já comentou algo assim, né, desses trens, dessas naves, ou seja, sempre sai algo do tipo, e o cinema vai, né, depois de um tempo, começa a falar. Assim, por exemplo, como O Homem da Lua, eu esqueci o nome do ator lá que fez o filme, que é acusado, né, de ter feito a fraude, o filme, né, a filmagem. Então, sempre falaram, ó, tal pessoa fez o filme, é fraude, é fraude, é fraude. Hoje tem vários filmes sobre isso, né, então assim... Por que será que estão fazendo vários filmes, né? Então, quem vê os filmes hoje, quem começa nesse pequena linha temporal, vai falar, isso aí é coisa de cinema, você está assistindo muito filme, né? A pessoa não sabe de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que isso já era comentado, só que era apenas comentado, né? Você via, você não tinha fontes, você não acreditava muito, mas lá fora, o pessoal está mais, né, inteirado nisso. Nós aqui pegamos apenas, né? A gente não se aprofunda tanto, né? Porque está tudo em inglês, né? E era difícil você pesquisar antigamente, hoje está mais fácil. Então tem essa questão aí do ciclo temporal. Deixa eu voltar aqui antes que eu me perca. Então tem os túneis, né? Deixa eu só comentar. Então tem maciças, né, campanhas para doação de sangue. E eu não vejo, né? Não tem tantos acidentes, assim, tantas pessoas precisando de sangue o tempo todo, né? Pra mim, muito desse sangue vai para esses vampiros, né? Tem um filme que fala isso, ó, né? Que é um filme de vampiros e esses vampiros eles são tipo vegetarianos, eles não matam as pessoas, eles vão lá no hospital e pegam aquele saco de sangue. E pra mim aquele filme foi revelador, né? Algo que sempre suspeitei. As pessoas doam sangue todo dia, né? Você vai nesses bancos, sempre tem pessoas lá, né, doando. Eu falo, meu, não tem tantos acidentados assim, precisando desse sangue, né? E minha suspeita é essa, né? A coisa mais simples é pegar esse sangue e desviar para esses vampiros. E aqui você tem o sangue de bebê, que é o ópio, né? Aquele que é a droga potencializada. Isso também já é muito comentado. As elites de Hollywood são um inimigo da humanidade
que atua continuamente, contrariamente aos nossos melhores interesses. E, quebrando todos os tabus, deixa eu comentar outra coisa aqui. A gente tem os meios de contenção de espaço, né? Então a gente fica limitado no nosso país, economicamente nós somos prejudicados para que evite que nós viajemos o mundo todo, né? No mundo livre, você pode viajar o mundo todo. Se tivesse custo, seria um custo baixíssimo ou de graça. Então não tem esse limite, né, de você ter que ter um esforço, ter que ter meios, ter que comprar não sei o que para conseguir viajar. Não. Você viaja o mundo todo se você quiser, né? Viaja para outros mundos também, né? Mas não assim no oba-oba, né? Se tiver algo para fazer lá, né? Não é à toa, né? Mas as pessoas não vão assim, não partem pro oba-oba, né? As pessoas são mais, digamos, civilizadas, são mais adultas, digamos, né? Aqui é muita criança, então elas partiram pro oba-oba. Olha eu me perdendo aqui de novo o que eu ia falar, né? Aí tem essa prisão, então que ela é física, né? De conter as pessoas através da economia, deixar elas presas só num pequeno lugar, né? Você pode viajar daqui para lá, mas as pessoas não estão livres para interagir, né? E assim, né? Conhecer, experimentar, viver, né? Outras culturas, e assim como humanidade a gente se entrosa mais e dá aquele boom, né? Cresce, sai dessa prisão. A prisão mental, ela é conduzida através da cultura. E quem faz a cultura, né? Hollywood, né? Então, onde muitas coisas, muitas manias, coisas que as pessoas falam, vêm de filmes, né? Vêm de novelas. De repente, amanhã todo mundo tá falando de uma forma diferente, com uma gíria diferente, você vai ver, saiu desses meios, né? Muitas vezes eles nem criam, né? Eles vão lá na periferia, vão não sei o que, né? O tal do funk, né? Começou a tocar nas favelas, né? A história não é muito boa desse funk, do que era utilizado ali nas favelas, né? O ritmo, a coisa, né? Não é muito boa as histórias, né? Mas como eu não me aprofundei, eu não vou comentar muito. Então, de repente, a novela começou a tocar, uma novela antiga aí. Começou a tocar na novela, em poucos dias ou semanas, estava no Brasil inteiro, né? Aquela coisa, as pessoas passando com o carro explodindo, quando passa assim nas ruas, os carros que estão nas garagens disparam o alarme, né? É assim, você vê um mundo, você vê pessoas que vivem nesse mundo e fazem coisas desse tipo, você fala, será que essas pessoas estão prontas para um mundo realmente livre? Não estão, né? Então é aquele parasita que vai ficar nessa realidade, então não vai passar pela transformação, né? Mesmo que se veja algo acontecendo, a pessoa ela fica entorpecida, ela não se dá conta, né? Ela não está pronta para aquilo, né? Vamos cortar isso aqui, vamos direto para aqui. Então assim, a prisão intelectual, ela é construída, né, como uma atração, né, o tal de circo. E Hollywood é sim, né, parte disso. Hollywood, né, Globo, né, só que Hollywood é um dos pilares, né. As elites de Hollywood, então assim, deixa eu comentar aqui. Não, pelo que os caras faz, digamos, você, né, se tenha por base si mesmo, né, será que você teria coragem de fazer isso com outras pessoas? Né, manter uma humanidade presa, né, e com isso, junto com todos os males, né, que recai sobre essa prisão, sobre essa forma de conduzir uma população mundial, né? Então assim, você pensa, jamais faria algo disso, né? A intenção é que que todas as pessoas tenham assim o bem, né, o bem que você deseja para os seus amigos, né, para os seus familiares, que é desejado pela humanidade toda. Eles não, eles apenas um pequeno círculo, né? O pequeno ciclo deles. Então é como se fosse uma raça mesmo diferente, não é humanos, são parasitas, né? Uma raça de vampiros, né, digamos. Então eles fazem o bem né, eles querem o bem para os familiares deles, né? Um bem entre aspas, né? Porque as crianças são programadas através de tortura, né, para que quando cresçam mandem também, né, para que o que tenha de humano, que possa ter de humano naquilo, se desfaça, né, que vá embora, que se crie outras personalidades, né? Então, é como se fosse uma raça à parte, né? Que eles ajudam entre si apenas para manter o poder, mas no fundo, né? Eles podem se matar, né? Porque é uma raça de parasita, não tem humanidade, aquela coisa de amor ao próximo, um real amor, né? De você querer, de compartilhar, não de tomar o que os outros têm, né? Então aqui, vamos lá. As elites de Hollywood são um inimigo da humanidade que atua continuamente, contrariamente aos nossos melhores interesses, né? Então assim, logo coloco que não é humano essas coisas que lá estão, né? Usam corpos humanos, podem encarnar em corpos humanos, mas em essência, né, é outra coisa. E quebrando todos os tabus de Deus conhecidos pelo homem, incluindo a santidade das crianças, disse Mel Gibson em Londres,
onde está promovendo seu papel em That's Home 2, seu papel mais proeminente na tela em anos. Então assim, não é algo tão difícil de verificar, né? Ele está em Londres, né? E lá em Londres falou isso. Eu pesquisei, vi alguns vídeos, né, do programa que ele estava, aqui, ok, esse aqui, ó, Graham Norton Show. Só que tem lá o vídeo, eu não vi a entrevista, porque está tudo em inglês, ainda não tem tradução. Não sei se ele falou isso na entrevista, acho que eu duvido. Mas, se disse mesmo, vai aparecer. Mas independente, eu estou lendo isso aqui, porque o que é dito aqui é real, né? Quem escreveu, né, mesmo que a pessoa, talvez, não sei com que intenção, né, a gente talvez, futuramente, talvez a gente descubra, mas é real isso aqui. É um segredo aberto em Hollywood. Essas pessoas têm seus próprios ensinamentos religiosos e espirituais e seus próprios quadros sociais e morais. Então assim, é uma raça completamente diferente. E eles têm seus textos sagrados, ó. E eles estão doentes, acreditem. É assim, extremamente doentes, né? E eles não podem estar mais em desacordo com o que a América representa, né? Assim, não só a América, né? A humanidade. Mel Gibson apareceu no Graham Norton Show na BBC na sexta-feira e ele escolheu os visitantes chocados sobre a verdadeira natureza das elites de Hollywood na sala verde dos bastidores após sua aparição. Então aqui não entendi se ele falou na entrevista ou depois na sala verde dos bastidores, porque isso aqui é a tradução, né? Às vezes não fica muito perfeito. Então, se falou em off, aí vai ser muito mais difícil, né, comprovar. Explicando que ele passou os últimos 10 anos trabalhando em minhas próprias ideias fora do sistema de Hollywood, né? Aqui é a palavra deles. Depois de ter colocado na lista negra por Hollywood em 2006 para compartilhar opiniões sobre a indústria e o mundo que são contrários à ortodoxia liberal, Gibson disse. Eu não sei como quebrá-la gentilmente. Hollywood é uma pedofilia institucionalizada, né? Então assim, não são só pedófilos, né? Mas bom, não vou falar mais que eles são, né? É aquela coisa, são outra raça que está usando a humanidade, né? Só que lá a pedofilia, nesses meios artísticos assim, por isso que muitas campanhas, né, aos poucos, sutilmente, isso tenta a ser implantado como algo natural, né? Primeiro eles fazem uma arte lá, né, que colocam nu. Aí, né, tem vamos falar, né, já que tá na meio na jogada, porque essas artes é patrocinada, né? Aí você tem o nome lá, Patrícia Abramovic, né? Que também é uma pessoa que faz esse tipo de performance, né? Sempre o nu, né? Colocar o nu. E depois, né? Eles colocam, não tem nada a ver com a sexualidade, né? Aí sutilmente eles começam a colocar crianças também para interagir nesse tipo de arte, né? Sutilmente isso aí vai implantando uma agenda e muitas pessoas já estão nessa teia, né? E elas não percebem isso, né? E elas acabam sendo tal massa de manobra. Sutilmente, isso aí, pra quem tá de olho aberto, não é tão sutil, né? A coisa é de forma agressiva que é colocada, né? Se você for ver as performances, né? Tem muito assim, sadomasoquismo, né? Assim, é algo explícito, né? Então aos poucos tal, tenta colocar a criança. A humanidade, né, reage, aí é de direita, né? E tem aquela coisa de separação também, né? Dividir e conquistar. De direita, não sei o que, né? Já dividiu, politizou, né? Pensamento arcaico, né? E é a forma, né, deles tentarem, né, aos poucos, né, separando, destruindo e infiltrando, que as pessoas percebam. Tem muita coisa aí que vem desses caras e as pessoas nem percebem. Esses caras fazem a cultura e eles estão querendo mudar completamente o que é a raça humana hoje, né? Para algo mais perto deles, algo mais desfragmentado e também algo mais controlável. Eles estão usando e abusando de crianças. Eles atrapalham uma enorme quantidade de crianças em todos os mundos. Atrapalham é que pega, né? Que a tradução ficou atrapalha. Sequestram. Suas crenças espirituais, se você pode chamá-las assim, direcionem-as para colher a energia das crianças. Eles se deleitam com essas coisas e eles prosperam nele, disse o diretor Hacksaw Ridge, disse o diretor da Hacksaw. Bom, aqui já não é mais o Mel Gibson falando. O que eu quero dizer? Este não é um tipo de abstração artística. Eles colhem o sangue das crianças, eles comem a carne deles, eles acreditam que isso lhes dá força vital.
se a criança estava sofrendo em corpo e psique antes de morrer, eles acreditam que isso lhes dá força vital extra. Então, é aquele tal do adrenocrome que as pessoas falam. É tipo como temperar a droga. Não sei, eu acho que as pessoas que usam droga tentam sempre potencializar a droga para que ela fique mais, né? E então, se eles conseguem torturar o bebê ou a criança, né? Então a criança libera adrenalina no corpo, né? No sangue. Então aquilo, né? Deixa a coisa mais, né? Dá um efeito maior ainda, né? Então tem a tal da tortura, né? Da aqui, ó, força vital extra, né? E tipo de vampiro, né? Se alimenta, não sei se dá força vital para esses parasitas. Existe uma força criativa e amorosa dentro da maioria de nós que nos guia através da vida. Essas pessoas não têm isso. Para eles é o contrário. Então assim, o parasita, né? Ele pensa só no alimento, né? Então se você olha por esse ponto de vista, não são ruins. Eles estão só se alimentando, né? E a forma de ataque que eles possuem, por exemplo, você tem ali na selva, a leoa precisa alimentar os filhotinhos, então ela vai lá, pega a caça e traz, né, para os seus filhotes. Esses parasitas, como são mais desenvolvidos, eles usam o intelecto para caçar. E qual que é a caça? A caça é você constituir a matrix, manter o gado preso, iludido e manipula a caça, para que aquela caça fique sempre ali presa, né? Se esses animais da selva pudessem fazer isso, fariam, né? Então a gente tem esses caras fazendo isso. Então, por isso que quem desperta, você não começa, você já não emana ódio para esses seres. Você compreende, né? Você não se sente preso como uma ovelha, como um frango, né, do galinheiro. Você percebe que você é algo que vai muito além, né? Muito além deles próprios, muito além mesmo. Você vê que eles estão presos, né? Tendo que prender a humanidade, né? Bom, né? Essa é coisa só vai o tempo, né? A pessoa que percebe isso, você percebe. Então, e esse é o meio de mudar, né? De promover essa mudança, né? Não com o ódio, né? Não odiando, não se escandalizando, porque você piora a situação, né? Mas isso eu digo, não é o efeito da pessoa que desperta, mas sim do meio que está despertando, da mudança, digamos, de era, né? Do ciclo. Criamos que está acontecendo. Então isso vai provocar isso nas consciências e é o que a gente percebe, né? E vai transformar inclusive os parasitas, né? Então se for o destino dos parasitas se mudar, né? Eu diria, a gente até pensa, né, que eles estão num corpo muito complexo, né? Estão no corpo bom demais para eles, que eles não mereciam isso, né? Porque a gente se vê como humano, mas o humano não é uma coisa tão grande assim, né, perante o que você é, né? Depois que você saiu daqui, você já não se importa. Então sim, eles estão no meio deles, né? Normal. Então o ser humano que encarnou aqui que aceitou se reduzir tanto, né? Então a gente não entra muito nessa questão, né? Deixa que, digamos, o universo segue seu curso, né? E o curso vai ser esse, né? Enquanto você está aí na ilusão, na prisão, você se sente oprimido, né? Você acha, nossa, eles mandam, não há nada que possa fazer, mas o universo, ele está fazendo, né? Está desenvolvendo, e na forma mais natural possível. Mas nós aqui, nós fazemos a nossa parte, né? Assim que você percebe algo, você, bom, faz o que pode, né? E essas pessoas, tipo assim, Mel Gibson, né? Que muitos artistas não são da parte deles. Alguns, digamos que são, né? Diretores, né? Essas pessoas acabam se envolvendo. Mas muitos, se você é humano, né? Chega uma hora que bate a consciência e você tem que falar, você tem que fazer algo para tentar mudar o planeta. Só que essas coisas é tão surreal, né? Você fala, eles comem crianças, eles tiram sangue com tortura. A massa que vive um ciclo temporal de um ano, de domingo vai ter futebol, não. Vai falar, isso era loucura, o cara pirou. Aí eles vão, soca a droga na boca do cara, fala, tava louco mesmo, se matou de overdose, se suicidou, né? É a coisa mais simples. Então eles criam esse tipo de cultura. Então é a forma de caça deles, né? E a coisa, assim, é tão, digamos, incrível que não se resume à caça física, né? A caça, ela adentra a quarta dimensão e, como ser humano, você é livre, né? Hoje a gente está aqui vivendo uma espécie de prisão de viver no planeta, mas o ser humano, ele não é vinculado ao planeta. Nós somos do espaço. Então você vive no espaço. Você pode pousar no planeta, digamos assim, como uma abelha posa na flor, não sei, mas a gente não fica, a gente fica no espaço, né? Então vai ter almas, eles vão caçar no espaço e vão pegar algumas almas, caçam e aprisionam. E não é a prisão aqui, a forma da prisão é humana,
né? E a prisão ela é física, você fica preso fisicamente e intelectualmente ele te prende nessa realidade que é criada aqui através da Matrix. Então a coisa é fantástica, né? Por incrível que pareça, por mais terrível que pareça, é fantástico o negócio, né? Só que a gente tem que expandir o conhecimento, tem que expandir o ciclo temporal, né? Para ter essa percepção. E essas informações estão aí, né? Mel Gibson, de acordo com Mel Gibson, que passou 30 anos dentro e fora do sistema de Hollywood, as elites da indústria prosperam em dor, trauma, estresse, abuso e sofrimento. Hollywood está encharcada no sangue de crianças inocentes. Durante muito tempo, todas as referências à pedofilia e ao canibalismo eram simbólicas ou alusivas, mas fui pessoalmente apresentado à prática no início dos anos 2000. Então ele foi apresentado à prática, né? Que história é essa? Posso falar sobre isso agora porque essas pessoas, as executivas, estão mortas agora. Então, seria quem criou o texto, ou ele mesmo falando, né, uma forma de justificar por que você está falando, porque as pessoas estão mortas. Será que ele é tão ingênuo assim? Né? Eu acho que é falso, né, porque eu acho que ele não é tão ingênuo assim. Porque não é uma pessoa, é um grupo, né, é toda uma sociedade. Então pode alguns morrerem, né, alguns cabeças que ele conheceu, que talvez esses caras também fiquem separados, né, divididos em alguns setores. Eles não vão saber tudo, né? Então eles acham que morreu algum, acho que é todo mundo, né? Ou, né? Bom, não sei. Mas realmente eu acho que os caras que estão ali no meio sabem que ali é um grupo inteiro, que morre um, tem outros, tem as suas crias que estão lá, né? Então pode ser um indicativo que seja falso, né? Essa pessoa colocou apenas aqui, né, para justificar tudo que foi falado, né, pelo autor. O sangue de uma criança sexualmente abusada é considerado altamente enriquecido e altamente estimado. Então, assim, valioso, né? O dinheiro mudando de mãos, os favores, as propinas, você não faz ideia. Os bebês são uma moeda de alto funcionamento própria. Os bebês são a sua marca premium de biscoito, de diamante, de cocaína, de caviar de alta qualidade. Então, assim, é o melhor, né? O tal, digamos, o adrenochrome. Mas, de acordo com Gibson, esta não é uma perversão do sabor do mês, popular entre homens e mulheres que se aborreceram dos pecados padrão. Isso não é nada de novo. Se você fizer alguma pesquisa, você verá que é um fenômeno metafísico e alquímico, e você pode encontrá-lo nos bastidores e em todas as eras escuras da história. Isso é verdade. Isso é real. Quem pesquisar vai ver. É uma arte e prática oculta, multidimensional e escura, fato, usada por sociedades secretas nos últimos 100 anos para mais tempo que isso, para programação social, controle mental e levada a um ZNT por Hollywood na América em nossa época. Eu não sabia se esse cara usaria essas palavras, né, mas a gente não sabe de fato o que ele conhece, né? Então, assim, quem escreveu já tem o conhecimento de como que funciona a coisa, né? Talvez usou ali o Mel Gibson para usar mais impacto, mas se ele não disse isso, vai dar um resultado inverso, né? Gera mais descredibilidade. Mas para quem já está ciente, sabe que é verdade. Ok, né? Não tem muito o que se dizer mais sobre isso. É, né? Um fenômeno aqui metafísico, alquímico. A arte também sempre explora muito isso, sempre revela muito isso. Vamos para essa próxima aqui. O livro, eu vou deixar para fazer em outro vídeo, né? Esse livro aqui, ó. Então, um dos próximos vídeos eu vou falar, e meio que continuação desse, né? Mas eu vou tentar fazer de uma forma diferente. Ler alguns relatos, né? Que na verdade não são anjos, são seres, né? Multidimensionais. E alguns deles sim se passavam como anjos, né? Aí é onde que coloca essa questão, né? Será que fizeram isso porque a humanidade ali, ou a pessoa na hora, ela não tinha capacidade para discernir, tem que aparecer como anjo, né? Senão não vai ter interação, né? Ou eles estão de fato criando essa realidade espiritualista, né? Ou seja, são ETs criando isso, digamos, com mais intenções, apenas para manter, né, a Matrix, que não é só aqui, mas é a Matrix também, ela se vai a outras dimensões, né? Então eu vou estar levantando essa questão. Então eu vou falar isso aqui para finalizar, né? Senão fica muito longo. Quer ver? Já está mais aqui, ó, 40 minutos já. Então aqui, ó, uma festa, reveladoras fotografias de uma festa Illuminati de Hot Sauce de 72.
Então assim, a coisa antiga só pra gente ver um pouquinho da personalidade. Então aqui sempre simbolizando o canibalismo. Então aquelas performances que aquelas pessoas fazem, elas exploram muito isso, né? A mulher nua, o sacrifício, né? Da virgem, o canibalismo. Aqui ó, as fantasias deles. Ó, aqui várias faces, né? O ser todo desfragmentado, várias personalidades. Ó, deixa eu ver se tem aqui. Ó. A invitação está escrita ao revés. Se segue o espelho para ser lida. Então aqui as palavras escritas ao contrário. Né? A inversão é importante em um estado mental pseudo-satânico. Então, Lady Gaga provavelmente estará morrendo-se por levar um desses. A Lady Gaga, que ela já tem uma desses daqui também, né? Então as fantasias, né? Do cara, várias caras aqui. Aí você vê festa fantasia, né? Quem gosta de fantasia é criança. Aí você, de repente você tem adultos, né? Eu acho estranho festa fantasia para adultos. E Alta Elite, né? Uma coisa assim bem sofisticada, bem trabalhado, bem feito, né? Por que se faria todo esse trabalho, né? Para fazer uma simples festinha? E essas festas europeias, não sei se são na Europa, acredito que sim, né? O final dessas festas, a gente sabe que rola, né? Vai assim, é bacanal, né? A primeira parte é a festa do comes e bebes, depois a coisa, né, ganha um outro tom. E se for de festa de satanista, pode ter esse sacrifício, esse tipo de rituais. Tem um filme, né, acho que Silêncio, não sei das contas lá, que tem um pouquinho disso, né. Então aqui, ó, a criança, né, ó, na mesa, o comedor, há um boneco desmembrado e crânios rotos. Essas imagens também são frequentes em nossos vídeos musicais, né, e nos clipes daquelas músicas pop. Tudo sobre a cultura da elite ocultista da MK Ultra, né, que é a criança desmembrada. Isso aqui em ritual também acontece, né, eles desmembram a criança com outras crianças assistindo, né, para já uma forma de doutrinação, né, para ver como a criança reage, né. Tem um vídeo aqui de uma, como está na pegada, eu vou mostrar esse vídeo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Eu peguei no YouTube isso aqui. Essa aqui seria uma entrevista, né? Acho que não sei se é psicólogo, que faz com a criança que passou por esses abusos. Vamos ver. Ó, sempre o mesmo tipo de tempo. Vamos ver só. Pode encontrar, eu passo a encontrar os detalhes. Eles cortam os troços do seu corpo, né? Cortam com o quê? Cortam com uma faca elétrico. Eles cortam os troços do seu corpo de uma criança viva? Ele pergunta. É uma criança viva? Ela conforma assim, né? Sim. E quando matam a criança? Não, eles deixam com vida. Eles os deixam com vida. Mas normalmente as crianças morrem? Sim. Então aqui eu tenho duas entrevistas, são curtinhas. Aqui é uma criança explicando como que era feito o ritual, na entrevista do entrevistador. Então a forma que ela conta, né, em resumo, que ela tinha que cortar a cabeça do bebê, só que ela não tinha força, então o pai dela ajudava ela. Falou, estou ensinando aqui para quando você for fazer isso com os seus, né? Então assim, eu acho, né, bastante verídico. Eu não vou passar inteiro porque assim é forte o negócio, né? Mas tá aí, né? Tem muito material a esse respeito. Na mesa, um convidado com uma máscara do rosto múltiplo. Uma máscara similar, se observa os olhos wide shut da película que foi inspirada pelas festas de Rothschild. Então assim, do vídeo, né? Aqui é um filme. Olhos wide shut. Então se pesquisar por aqui vai aparecer um filme, não sei qual que é o título em português, né? Então assim, a arte, né, sempre vai lá e expõe alguma coisa. Com que intenção eles expõem isso no cinema? Talvez para falar, ó, quando sai a luz, fala, ó, isso aí é coisa de cinema, né? Ou é para denunciar, né? Então aí fica essa questão também. Essa festa delega a libertinagem representando na película, no filme. Aqui, ó, o Baphomet, né? Ó, a anfitriã leva uma cabeça
cornuda, gigante, que apropriado, né? Então ele brinca, nossa, que apropriado. Aqui, ó. O anfitrião leva uma cabeça cornuda gigante, que apropriado. O Baphomet, ele lá, dando as boas-vindas. Ó, um com a fantasia de Salvador Dalí, fazendo sua cara de Dalí frente à sua formosa representação de My Rest. E para finalizar, né, aqui onde foi feita a festa, o Château de Ferrières estava iluminado em vermelho para que parecesse como se estivesse em chamas. Cenas do filme, né, de Roman Polanski sobre Satanás, La Novena Puerta. La Novena Puerta foram filmados assim em Olhos White Shut, o ritual oculto que se realiza em outra mansão, Rothschild Torres Montemore, no Reino Unido. Então, bom, é isso aqui, né? Esse vídeo é isso, né? Que eu estou querendo colocar. Depois eu faço um outro colocando um vídeo falando do livro, né? Um tema mais sério. É um tema pesado, né? São coisas pesadas, mas é coisa que acontece, né? Queria acreditar que isso é pura, né, imaginação, mas infelizmente, né, não é. Infelizmente não é. Mas é o que eu coloquei aí, né? Os parasitas é a forma de caça deles, né? E se você se vê como humano, acho que para quem se olhar isso com os olhos de vista de uma pessoa, né? Aqui um terrícola lá, a melhor defesa é não acreditar, porque senão a pessoa surta. Né? Se o humano vê isso e acreditar, ela surta, né? Falam que no fim dos tempos muita coisa vai ser revelada e as pessoas vão pirar, né? De fato, a pessoa que está dormindo ali vendo a sua novela e o seu futebolzinho, se isso for revelado, a pessoa surta, né? Porque isso aqui é surreal, né? Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de caçadores, esse tipo de predadores, né? Mas ainda, como fomos ficar presos nisso, né? Então, se você se identifica com a personalidade, com a pessoa que é iludida, que foi enganada, né? Você não tem culpa, né? Nada disso, não existe culpados, né? Então assim, né? É muito surreal, né? Mas tá aí a coisa. Como se diz aqui, quem pesquisar, né, vai ver que a coisa é real. Então por que aí sempre se coloca essa questão? Como isso é possível? Por que a CIA ou o FBI não prende os caras? Por que o Papa? Porque os caras também não são humanos, né? Tem muita gente lá que manda, né, no topinho, né, tá tudo nesses grupos aí, papas, jesuítas, não sei das quantas, né, Rothschilds e, né, esse pessoal. Por que tudo isso está vindo à tona? Porque algo, né, como eu falei de ciclos, eu acredito que nós nascemos às 5:30 da manhã e logo vamos vivenciar uma mudança de ciclo, e isso eu espero, né? Mas parece assim, que a coisa não é tipo, o dia não aparece assim, bluf, já tá do dia, né? Tem aquele período de esclarecimento. Então o que a gente observa é essa mudança da luminosidade, né? Eu acho que vamos desencarnar, podemos reencarnar novamente, ainda vamos estar vivenciando essa mudança de claridade, né? Então a alma vai ter uma maior percepção disso, né? Então quanto mais claro, mais lúcida ela vem, né? Mas o espírito, ele tem uma real dimensão de tudo, né? Mais ainda. Então isso não gera preocupação nem desconforto para ninguém, né? Essas coisas são comuns no universo, digamos, né? Mas pro terrícola vai surtar, né? Porém, nessas mudanças, quando chega mais luz, primeiro, né? Eu acho que a podridão ela fica visível, né? A sujeira da própria casa, né? Do terrícola, tá na casa do terrícola, como eu tenho dito. Não é só essas coisas que vão ficar visíveis, coisas maiores que estão além ficam também visíveis. Então quem tiver a mente mais expandida nessa hora vai conseguir ver outras coisas também, perceber outras coisas também, né? Então eu falo, não se prendam a esse tipo de matéria, né? A gente coloca aqui, mas veja com uma certa imparcialidade, né? Por isso, por mais que a pessoa acredite, né, não se prendam a isso. Não acho que, nossa, vou ter que falar para todo mundo, vou ter que dançar. Não fala para ninguém, né? Só, né, esteja consciente, realmente isso se passa, porque quando a coisa for jogada, digamos, no ventilador, né, e já tem muitos indícios que isso está acontecendo, há muitos movimentos nesse meio que indica isso, né, a pessoa que já está sabendo não vai se escandalizar, né, e você não vai precisar falar nem para ninguém, falar, tá vendo, sabia, né, não, você não se preocupe com isso, né, deixa isso que vai ser passado, né, se concentra no novo que vai vir.
Então, espero que vocês tenham gostado, né? Sempre deixo meu vídeo aqui para comentários, sugestões, perguntas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.